Bom dia, sétimo ano A, sétimo ano B, da Escola Luiz Ferreira. Vamos trabalhar divisão com números decimais. Primeiro nós vamos ver a divisão de um número natural, ou seja, um número inteiro, onde o quociente é decimal, tá? E nós temos como exemplo aí o número 13, que é um número inteiro, e o 4, que também é um número inteiro, né, que é o divisor. Então, ou seja, 13 dividido por 4, ok? Bom, nós começamos a divisão dividindo 13 por 4. Essa divisão é possível, porque o 13 é um número maior que 4, tá? Só que nessa divisão, 12 dividido por 4 dá 3, que é igual a 12, né? Porque 3 vezes 4, 12. E para chegar a 13, vai sobrar 1, tá ok? Aí, tá vendo do lado direito aí? Eu coloquei uma orientação que é interessante vocês verem ela, porque esse é o passo a passo, tá? Resta 1, não é isso? 13 dividido por 4, resta 1. Só que esse 1 agora não tem mais possibilidade de ser dividido por 4, porque ele é um número menor que 4. Matematicamente, nós fazemos o quê? Nós vamos acrescentar a este 1, tá? Um zero, mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que acrescentar vírgula no quociente. Quem é o quociente? O quociente aí agora é o 3, né? Que é o resultado da divisão de 13 por 4, tá ok? Então, vírgula após o 3 e acrescento zero ao lado do 1, onde eu vou ter agora 10 dividido por 4, tá? Eu consigo fazer essa divisão agora, porque o 10 é maior que 4, e no caso vai dar 8, porque vai dar 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8, e para chegar a 10 resta 2, ok? Bom, sobrou 2, e é o seguinte, 2 também não dá para dividir por 4, está do lado direito aí dentro desse quadrado, desse retângulo, aliás, né, porque não tem os lados iguais, né? Eu já acrescentei vírgula lá no quociente, para acrescentar o 2, né, para acrescentar o 0 no 1. Não há necessidade mais de eu acrescentar vírgula, porque todo número decimal tem apenas uma vírgula. Mas eu preciso acrescentar um 0 ao lado do 2. Para quê? Para que eu consiga fazer essa divisão, porque 2 por 4 não dá, porque 2 é um número menor. Ao acrescentar o 0, eu passo a ter 20, aonde 20 dividido por 4 vai dar 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Nesse caso, nós chegamos ao final da divisão, porque 20 para chegar a 20 falta 0, ou seja, encerramos aonde nós temos uma divisão de 13 por 4, que é 3,25, que é a mesma coisa que 3 inteiros e 25 centésimos, e tem como resto o zero, ok? Agora, um outro exemplo, o 8 dividido por 3. 8 é um número inteiro, um número natural inteiro, e 3 também é um número natural inteiro, ok? Vamos lá, então. 8 dividido por 3 vai dar 2, porque 2 vezes 3 é 6, porque se for 3 vai dar 9, vai passar, não é isso? E de 6 para chegar a 8 falta 2, maravilha. Aí, gente, aqui eu coloquei do lado, aqui no primeiro retângulo em cima, segue as mesmas orientações do exemplo anterior. Ou seja, da divisão de 13 por 4, as regras é a mesma. Então, toda vez que você for fazer uma divisão e que o número não der para dividir para o outro, tá? Você vai acrescentar vírgula no quociente e zero no número que você quer dividir, ok? E depois você vai fazendo isso sucessivamente, acrescentando zero quando necessário. A vírgula, ela é acrescentada uma única vez, ok? Bom, nesse caso aí, sobrou 2, vírgula no quociente e zero ao lado do 2, do que sobrou aí de 8 dividido por 3. Passei agora a ter 20 dividido por 3, que vai dar 18, porque 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Para chegar a 20, falta 2. Opa, repetiu 2 de novo, 0 nele. 20 dividido por 3 dá 6, que é esse segundo 6 aí, o 6 do meio, tá?
que vai dar 18 e vai sobrar 2. Epa, repetiu de novo o 2. Acrescenta novamente o 0 ao lado do 2. 20 dividido por 3 vai dar 18 e vai sobrar 2. Vocês viram que no quociente aí, 2,666, eu coloquei 3 pontinhos, que é a reticências. Por quê? Porque, gente, se eu continuar fazendo essa divisão, vai dar um infinito 6 aí e eu nunca vou chegar a ter um resto como zero, tá? Embaixo eu coloquei dentro de um quadro, tá? Uma orientação importante, porque esse é o seguinte, esse número 2 inteiros, 666 milésimos e reticências, ele é chamado de dízima periódica, tá ok? Por que dízima periódica? Porque é o seguinte, gente, vocês perceberam aí que se eu continuar essa divisão, eu vou ter sempre 20 dividido por 3, que vai dar 18 e vai sobrar 2. Eu vou ter sempre, vai ser infinito, tá? Essa casa decimal, ou seja, esse 6, e isso pode acontecer, pode haver números que a casa decimal que vai se repetir inúmeras vezes será outra, isso vai se repetir infinitamente, tá certo? Nessa divisão infinita, nós vamos ter, no caso, nesse exemplo aqui, o 6 se repetindo, tá? Esse 6, ele é chamado de período, tá ok? No próximo slide eu vou mostrar alguns exemplos de outros números, tá? Que serão, pode ser, às vezes o período não é formado por um único número, às vezes o período é formado por 2 números, tá ok? E esse período, ou seja, a dízima periódica, nesse período, ele pode ser escrito, em vez de eu colocar um monte de 6, apenas eu vou e coloco um traço, como vocês podem observar aí, ó. Dentro desse quadro tá 2,6 e um tracinho em cima, tá? Isso indica que esse número está se repetindo infinitas vezes. Ou também pode ser simplesmente feito o quê? Repetir o muito 3 vezes, igual tá aí na divisão, tá? E colocar reticências, ok? Isso se chama, esse número, tá? Que eu vou até circular ele se chama dízima periódica, tá ok? Olha só aí, mais 3 exemplos. Olha só, gente, mais 3 exemplos de números que estão dando dízima periódica no resultado, tá? Nós temos aí, primeiramente, 15 dividido por 11, não é isso? Aonde deu 1 inteiro e 36, 36, 36 repetidamente. Neste caso, o período aí é o 3 e o 6. Nesse caso, como eu falei anteriormente, nós temos 2 números que formam um período, tá ok? E no caso, não há necessidade de escrever ele infinitamente e nem simplesmente usar reticências. Basta repetir o período e colocar o traço em cima do número que representa o período. No caso aí, o período é o 3 e o 6. No segundo exemplo, 19 dividido por 6, nós temos o 3 como inteiro e depois da vírgula nós temos o 1. Só que esse 1 não se repete mais. Então, o período aí é somente o 6, que ele vai se repetir infinitas vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Não preciso escrever o 6 infinitamente, eu nem colocar ele 3 vezes ou 2 vezes que seja. Basta eu escrever o número, como está embaixo aí, 3,1 e o 6, e em cima do 6 fazer o traço, ok? Mesma coisa com 7 dividido por 3. Deu 2 inteiros, 333 milésimos, infinitamente vai dar esse 3 aí. Simplesmente eu vou colocar a parte inteira, a vírgula, o período aí é somente o 3, traço em cima do 3, ok? Agora, nós vamos ver a divisão de um número decimal por outro decimal. Tem como problema de abertura, tá? A medida, né, da tela de aparelhos, de telefone, televisores, notebook, tá?
E o fabricante disse isto, né, na propaganda, tá? Que um determinado aparelho celular tinha 4 polegadas e meia, ou seja, 4,5 com com aspas em cima, com duas aspas em cima, né? É lido como 4,5 polegadas, ou seja, 4 polegadas e meia, tá? E um determinado problema pergunta, a bem a verdade, quanto é, né? Pode olhar aí na tela do celular que está na imagem aí, quanto é cada polegada, né? Porque o fabricante ele disse que o celular tem 4 polegadas e meia, que é igual a 11,3 centímetros na diagonal, de um canto a outro, não é isso? Gente, é muito simples fazer isto. Na divisão de números decimais por o outro número decimal, a primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar a vírgula. Existem duas formas de se fazer isso. A primeira delas está digitada aí dentro desse quadro, tá? Se vocês observarem aí, está dizendo que para fazer isso, nós devemos multiplicar o 11 inteiros e 43 centésimos e o 4 inteiros e 5 décimos por 100, que automaticamente, quando eu fizer isto, eu vou estar transformando esses dois números em número inteiro. Agora, vocês podem se perguntar, como que eu sei que é por 100? Porque às vezes vocês podem ter que fazer isso por 10, por 1000, tá? Sempre vai ter que ser por um número que seja começando, pode ser o 10, o 100, 1000, 10.000, infinitamente. Vai ser um desses números. Agora, como que eu sei qual é? É o seguinte, os dois decimais que eu tenho aqui, um deles, que é o 4,5, tem uma casa decimal. Então, se fosse só ele, eu iria multiplicar por 10. Mas como eu tenho 11 inteiros e 43 centésimos, eu vou ter que multiplicar por 100. Por quê? Tem duas casas decimais. Ah, mas eu multiplico um por 10 e outro por 100? Não. Os dois têm que ser por 100. E quem vai determinar se vai ser 10, se vai ser 1000, se vai ser 100, se vai ser 10.000, vai ser a quantidade de casas decimais, tá? Dos números. E quanto mais quantidade de casas decimais, se tiver um número com 3 casas decimais e o outro com uma só, todos os dois deverão ser multiplicados por 1000, tá certo? Quando nós fazemos isso, nós vamos ter 1143 e 450, que aí vai ser essa divisão que eu vou fazer. Agora, do lado aí, está escrito, do lado desse quadro, né, está escrito ou, eu coloquei, isso aí foi eu que escrevi aqui no quadro aqui em casa, 11,43, 4,5. Tá? Escrevi de pincel preto, se vocês olharem aí. Depois, esse outro processo, que ele é mais fácil, tá? Você vai fazer o quê? Vai deslocar essa vírgula sempre para a direita, até que ela chegue no final. Eu vou pegar, a vírgula está entre o 1 e o 4, né? Do 11 inteiros e 43 centésimos. Eu vou deslocar ela uma casa. Desloquei ela em vermelho aí. A vírgula foi para depois do 4. Vou lá no 4 inteiros e 5 décimos, desloco também. Está em vermelho também, vocês podem olhar aí. A vírgula ficou depois do 5. Opa, acabou a vírgula, porque eu posso, o que está em preto aí, eu tiro essa vírgula, tá certo? Bom, agora em azul, por que eu continuei deslocando essa vírgula? Porque o 11 inteiros e 43 centésimos ainda ficava com vírgula, que tinha o 3 depois do 4, tá? Depois da vírgula. Deslocando em azul, a vírgula agora vai lá para depois do 3, ok? Uma casa. Continuou deslocando para a direita. Bom, a vírgula chegou no final aí, não tem nada depois dela, então agora eu tenho 1143. Mas eu desloquei a vírgula uma vez em vermelho lá no 4,5 e ela já ficou sem vírgula. Só, gente, que você também tem que deslocar a vírgula. Você desloca uma casa em um número, tem que deslocar uma casa no outro. E quando não houver nada para deslocar, ou seja, acabou os números após a vírgula,
nós vamos acrescentando zeros, ok? Então, vocês podem observar aí, ó, que a vírgula foi para a direita 2 casas. Ficou depois do 3 no 11 inteiro e 43. E lá, no 4 inteiros e 5 décimos, não tinha 2 casas, tinha somente uma, nós acrescentamos zeros, ok? Então, são 2 formas. Vocês é que vão escolher qual a melhor para vocês e qual a mais fácil, tá? Pronto. Fizemos o deslocamento anteriormente. Mostrei as 2 formas como vocês fizeram, tá? As 2 formas eu mostrei para vocês. Aí está aí agora, 1.143 dividido por 450. Eliminando a vírgula de uma forma ou de outra, nós chegaremos nisto. E aí nós vamos fazer essa divisão, porque agora é a mesma divisão de números naturais, ou seja, de números inteiros. E aí é só fazer a divisão normalmente. Aí no resultado, vocês estão vendo aí que vai dar 2 inteiros e 54 centésimos? No resultado, a vírgula vai acabar aparecendo de novo. Você não vai precisar colocar ela, saber... Não, ela vai aparecer por conta, ela vai aparecer sozinha, de acordo com a necessidade da divisão. Porque eu faço a primeira divisão aí, ó, e deu 2, né? Que 2 vezes 4 dá 900. 2 vezes 450 dá 900. Só que não dá resultado zero já. Dá 200, resta ainda 243. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou continuar vírgula no quociente e acrescento zero. Passei para 2.430, que vai ser divisível por 450 e vai dar 5. 2.250 vai, para chegar a 2.430, falta 180, né? Acrescento zero, faço a última divisão, que vai dar 1.800 dividido por 450 dá 4, porque 4 vezes 450 é 1.800 e sobra zero. Tá certo?